ser discípulo. E aí eu coloquei, né, servidos para servir. Né, parece um tema complicado você lendo, né? Mas é simples. Né? Jesus nos chamou para sermos discípulos, servidos porque eu fui servido. Jesus me serviu com a vida dele. Até hoje Deus nos serve. Quantos entendem? Né? Só para você entender o tema. Servidos para servir. Eu recebo, né? Antes até de entregar, de servir, de ajudar. Então esse é o tema. E eu quero que vocês abram Lucas capítulo 6, versículo 43. Enquanto isso, Caio, escuta aí, vê se está tudo bem o som para a internet, tá, para o YouTube. Jesus, ele aproveita esse capítulo para falar das bem-aventuranças e dos ais também, né? Ele fala bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, vários bem-aventurados, mas no final ele também fala dos ais. Ais do rico que entregou a vida para as riquezas e deixou Deus de lado. Ai da pessoa que está suprida em tudo e porque ela está suprida ela esquece, né? Tem os ais lá, lê Lucas 6 que você vai entender melhor o que Jesus está dizendo, né? Porque a pessoa já está suprida, não precisa mais. E aí ele fala sobre amar o inimigo, Jesus fala sobre o não julgar, tudo isso está nesse capítulo, mas o que eu quero ler para vocês é sobre a árvore. Né? Jesus ele fala que no versículo 43, Lucas 6, 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, presta atenção, nem má árvore que dê bom fruto. Né? Olha para o irmão do seu lado e fala, meu irmão, você entendeu o que o pastor leu? O que está escrito? Né? Uma árvore boa não tem como ela dar maus frutos. Deu para entender desse jeito? Uma árvore má não tem como ela dar bons frutos. Né? Então, está bem claro até aí? Jesus ele começa essa parte falando sobre a árvore, porque não tem como. Uma árvore boa, né? Uma pessoa que tem o coração bom, né? ela vai servir, está no coração dela servir. Ajudar o irmão, ajudar a esposa, né? Os filhos. Está aparecendo a palavra da oferta aqui, né? Mas é porque tem tudo a ver, o mesmo capítulo. Né? No versículo 44, Jesus fala, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos, né? Ou abrolhos, abrolhos, né? Jesus aqui ele deixa mais uma lição, né? Além da árvore boa só dar frutos bons, a árvore má só vai dar frutos maus, não tem jeito, né? É a característica da árvore, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Não adianta. Né? Jesus está dizendo aqui que você tem tudo para se tornar uma boa árvore. Jesus está falando de vidas aqui, não está falando da natureza, está dando um exemplo da natureza, mas Jesus está colocando aqui o ser humano como exemplo, a árvore como exemplo, né? Como o ser humano tem que ser. Né? Se eu sou uma pessoa boa, né? O meu fruto no dia a dia vai ser frutos bons. Né? O meu coração vai ser servir, meu coração vai ser abençoar. Eu acordo cedo, faço aquele café gostoso para a esposa, né? Aí eu saio para o meu trabalho, vou servir o meu patrão, ou se eu sou patrão, eu vou dar de tudo, fazer o melhor para ter renda, para ter trabalho, para servir, né? Abençoar meus funcionários, abençoar a minha casa. Né? Quem tem o coração bom, quem é uma árvore boa, né? Sempre vai dar frutos bons. Um espinheiro jamais vai dar uma maçã, porque não é característica do espinheiro. O espinheiro só vai dar espinho. Os abrolhos, né, não vai dar uvas. Por quê? Porque não é característica. Né? Só que a diferença da natureza para o ser humano é que quando Jesus entra no nosso coração, o espinheiro ele se transforma. Amém? Quantos entendem o que eu estou falando? Os abrolhos, as árvores, a árvore ruim, ela se transforma em uma árvore boa. Né? Quantos aqui se tornaram em árvores boas? Fala para o irmão do seu lado, você tem dado bons frutos.
Pergunta sério, de coração. Né? Faz o que o teu pastor está te falando. Esquece agora o WhatsApp, o celular, o Instagram. Presta atenção na palavra de Deus, né? Porque Deus quer falar com você. Deus, Ele faz questão de nos transformar, né? E a transformação vem através de Jesus Cristo. E Jesus aqui nos ensina, né, que se nós formos árvores boas, nós iremos produzir frutos bons. Não tem como, né? Não tem como Filipe convertido, né, que decidiu amar Jesus de todo o coração, dar frutos ruins, né? O Filipe decidiu dar frutos bons. Também é uma decisão nossa aceitar Jesus, aceitar a transformação. Mas quando eu aceito a transformação de Jesus na minha vida, através do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, Deus usa várias coisas para nos moldar. O nosso líder, o nosso pastor, o nosso bispo, Deus usa, né? Se nós deixarmos Jesus transformar a nossa vida, nós vamos dar frutos bons. Amém? Quantos querem dar frutos bons até Jesus voltar? Jesus fala no versículo 45, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Olha que interessante. Versículo 45, minha filha. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, do coração também. Né? Olha que interessante Jesus ensinando, presta atenção. Se você for bom, vai sair coisa boa do teu coração. A inveja não tem mais. A mentira, a vontade de mentir pode até ter, mas não produz fruto. Enquanto está aqui, o Espírito Santo pode nos moldar, nos ensinar. Muda esse pensamento. Mas saiu da mente, se tornou ação, se tornou fruto ruim. Né? Então Jesus, ele fala, se você for bom, se você tiver o coração bom, se você for uma pessoa boa, você vai tirar o bem do bom tesouro. Tem coisa boa aqui, né? E o tesouro não foi feito, né? O bom tesouro no teu coração não foi feito para ficar guardado, né? Vai estragar, até o ouro vai estragar, né? O bom tesouro, a melhor coisa que Deus deu para você, vai estragar. O bom tesouro é a salvação. O bom tesouro é a vida eterna, né? Se você é uma pessoa boa, né, você não guarda para você, né, as coisas boas somente, é para o meu bel prazer, para o meu benefício próprio. Não, eu vou servir, eu vou ajudar. Jesus, ele está dizendo isso. Esse capítulo 6 é para isso. Jesus ensinando, né, os discípulos, as ovelhas, a multidão que está vindo, a andar no caminho certo. Jesus ensina a perdoar os inimigos, né? É difícil perdoar o inimigo, ajudar um inimigo, né? No momento difícil, o teu inimigo quer te matar, mas e ele quando precisar, você vai matar ou você vai estender as mãos e tirar ele do precipício? Jesus está falando desse coração, né? Se você tem um coração bom, você tem a capacidade de produzir frutos bons, e esses frutos não podem ficar guardados aqui dentro. A boa árvore, né? A boa árvore produz frutos bons. Eu vou ajudar. Se eu tenho um talento, né? O talento é a capacidade, a capacitação natural que Deus te dá. Se eu tenho um talento, eu vou usar esse talento para ajudar as pessoas. Amém? Agora o dom é algo que vem dos céus para você. Se Deus me dá um dom de cura, dom de libertação, dom de servir, né? Eu sirvo, eu ajudo. Se eu tenho um dom de línguas, dom de profecia, eu vou lá e vou ser usado por Deus e vou servir no reino de Deus. E não só dentro do reino de Deus, na igreja, mas fora. Eu vou ajudar as pessoas. Eu sei que esse mundo jaz no maligno e muitos estão sendo enganados lá fora e precisa não do meu julgamento, mas do fruto bom. Vem, Jesus tem algo melhor para você. Vem, Jesus tem um amor, Jesus vai curar. Deus tem a provisão para a tua vida. Você está produzindo frutos bons. Chacoalhe o irmão do seu lado aí, meu irmão. Você é uma árvore frutífera, com muito carinho, tá? Produza frutos bons. Só o Luciano que não pode fazer com a Solange. A Solange fez uma cirurgia, ela está em recuperação, né? Balançar a Solange é um perigo, né, Sol? Então ninguém abraça você hoje. Quanto tempo? Mais uma semana? Ou mais, né?
até sarar bem, ela fez uma cirurgia atrás do pescoço, ninguém pode nem abraçar ela, senão ela ia estar de pé abraçando todo mundo aí. Então a árvore boa, ela produz frutos bons. Quantos entenderam? Fala para o irmão do seu lado, você entendeu, meu irmão? Se você não entendeu, o pastor vai ler de novo o versículo 45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se tem coisa ruim aqui, não tem como você expressar a bondade. Se tem coisa mal resolvida aqui, não tem como você, ajudar a expressar o amor. Resolva aqui dentro. Entrega a tua vida para Jesus. Pastor, eu sou crente, preciso entregar a minha vida. Todos os dias nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? E um dos grandes exemplos que eu vou dar hoje, é sobre Jesus também. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele fala assim: eu sou. João 15, 5. Conseguiu mudar? Estou esperando. Vocês entenderam porque eu vou até 00:30? João capítulo 15, versículo 5. Você viu, Emily, como que se formata uma discípula? É na pressão. É bênção, né? Depois vocês vão lá e dar um abraço na Emily, que ela é poderosa. Está aprendendo tudo aí. João 15, versículo 5, fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. O que você aprende com isso? Que Jesus é uma árvore muito boa. Amém? A Bíblia fala que Jesus é a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fala, Ele mesmo fala: eu sou a videira. Ele é uma árvore, videira. Vocês são os ramos. Olha que interessante, Se Jesus é a videira, uma árvore boa, uma árvore abençoada, uma árvore que produz muitos frutos, nós fazemos parte dessa videira. Nós somos os ramos, saímos de Jesus, somos os galhos. Tem em outras versões, fala de galho, É isso, não precisa mudar a versão não. Mas fala de galho, fala de ramos. E Jesus fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que forte. Jesus é a árvore da vida. Jesus é a videira, videira verdadeira. E nós estamos conectados nele. E se nós continuarmos durante toda a nossa vida cristã conectada a Jesus, todos conectados, é o Flávio conectado, é o Juliano conectado, é o Paulinho conectado, Maria Olívia, a gente todos conectados no Senhor, nós vamos dar o quê? Muito fruto, muito fruto. Hoje em dia se prega que não precisa de igreja. Quem já ouviu falar sobre isso? Só o Instagram, só o YouTube já está bom demais. Você não sabe nem se aquela pessoa está conectada na videira. Pelas palavras sim, mas será que ela se submete? A igreja? Jesus ama a igreja, e Jesus é a vida da igreja. Hoje em dia se prega isso, uma mentira do diabo, porque nós dependemos de Jesus, nós precisamos estar conectados em Jesus na videira. E Jesus fala que quem permanece vai dar muito fruto. E continuando, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então olha para o irmão do seu lado, fala para ele: quando você ouvir de algumas pessoas lá fora, porque aqui não tem ninguém assim, que você não precisa de igreja, você não precisa de Deus, não precisa de Jesus, cai fora que é laço. É mentira do diabo para te tirar da videira. Entende? Entende o que eu estou falando? É mentira do diabo para te desconectar da videira. E eu quero deixar bem claro que Deus me deu essa palavra já faz uns 4 meses. Estou preparando faz 4 meses essa palavra para dar para você. Tá bom? Porque Deus queria falar.
E no momento certo Deus liberou para que eu falasse para você. No versículo 6, Jesus fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Olha a importância do que Jesus está falando aqui, ó. Se você não permanecer ligado, conectado, imagina tomada conectada, imagina mesmo o galho, enxertado que seja, somos gentios, fomos enxertados através da fé, em Jesus, na videira. Se você não estiver conectado em Jesus, você vai perder a seiva. Entende o que eu estou falando? Essa palavra, Jesus não está dizendo por maldade. Jesus está falando a realidade. Se nós não estivermos conectados nele, vamos perder a força. E um galho que sai da árvore, o que vai acontecer? Ele vai secar. Para que esse galho serve? Para ser queimado. Jesus dá esse exemplo. Um exemplo forte, mas um exemplo que chama a atenção da gente. Eu preciso estar conectado na árvore. Eu preciso estar conectado no corpo. O exemplo também, que nós podemos falar é do corpo de Cristo. Se eu sou uma mão no corpo de Cristo, eu preciso fazer o papel da mão. Se eu sou o pé, eu tenho que fazer a minha função do pé. Se eu sou o pescoço, o que seria da cabeça sem o pescoço? Precisa do pescoço, tudo. Imagina, você corta a mão, você vai cortar as juntas, você vai cortar o sangue, vai parar de fluir o sangue, ou não é? A mão vai secar, vai perder, pode enterrar, que não serve para nada. Jesus está deixando isso bem claro para nós. Nós precisamos estar conectados. Hoje o mundo não valoriza a igreja, mas a igreja faz parte. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o lugar onde Jesus ordena a bênção, Deus ordena a bênção. A igreja é o lugar onde a conexão, a presença, o poder, a autoridade, a seiva da árvore é liberada. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós permanecemos nele, nós não perdemos a força. Porque se você perder a força, um dia sem Jesus, um dia sem igreja, um dia sem buscar o reino de Deus, um dia sem agradecer a Deus, vai chegar um certo momento que acabou a tua força, você não sabe nem para que você está vivendo. Espiritualmente morreu, espiritualmente secou. Diferente da árvore, você ainda tem chance de voltar para o reino de Deus, mas imagina o tanto de coisa que você perdeu, o tanto de oração, de bênção, que você tinha para receber, oração que você praticou, súplicas que você orou, e no momento de você receber o melhor de Deus, você se desconecta da árvore, você vai perder tudo aquilo, perdeu tempo. Nós não temos tempo a perder, nós temos tempo para aproveitar da melhor forma. Quantos entendem o que eu estou falando? No versículo 7, Jesus fala: se permanecerem em mim, em Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha o poder da unidade, olha o poder da conexão com Deus, a conexão com a árvore, com a videira. Se nós permanecermos no Senhor, nós temos poder e autoridade para pedir. Eu posso pedir, a minha oração vai ser ouvida e vai ser respondida. Isso é forte. Olha a importância de vir nos cultos, de buscar a presença de Deus, de estar conectado. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serás feito. Fala para o irmão do seu lado, pergunta: o que você precisa, meu irmão? Não precisa responder, só pergunta: o que você precisa? Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, mas para isso você precisa continuar conectado na videira. Deus tem muita coisa boa reservado para você. As demais coisas vos serão, as demais coisas vos serão, as demais coisas vos serão, mas precisa permanecer na videira. Um grande exemplo de árvore frutífera é Paulo. Quantos
Já ouviram falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Antes ele ia para cima, né, dos cristãos, para eles era a nova seita, o caminho, né, o evangelho. Depois que Jesus subiu, o evangelho começou a crescer. Paulo mata Estevão. Paulo mata muitos cristãos. E aí, num certo momento, Jesus visita ele e ele recebe Jesus no coração. A vida de Paulo é transformada, né? E Paulo, ele começa a ser ele fala, né, de um escravo do evangelho, um servo de Deus, um servo do evangelho. E ele começa a dar toda a sua vida. Ele largou tudo que ele tinha por causa do evangelho. E ele começa a produzir muitos frutos. Porque quem está conectado na árvore em Jesus produz muitos frutos, né? Talvez você tenha se convertido há pouco tempo, né? Não se assuste, o Espírito Santo está te chamando para produzir bastante fruto, né? Talvez uma pessoa que vai cuidar de crianças, talvez uma pessoa que vai ficar na portaria, talvez um evangelista que vai sair falando de Jesus para todo mundo, debaixo de uma cobertura espiritual. Porque lembra, uma mão sem estar conectada no corpo, ela vai perder a força. Então não adianta você sair fazendo a tua vontade sem estar conectado com o corpo de Cristo. Existe uma hierarquia, existe autoridades, Deus coloca hierarquia para se seguir. Por isso existe a noiva de Cristo, a igreja, né? Você vai dar o seu fruto, não tenha medo, né? Procura o teu líder, eu quero ajudar, eu quero servir. Se Paulo se converteu, já começou a trabalhar, ficou no máximo 2, 3 meses aprendendo com Barnabé ali, teve o discipulado dele, né? E interessante que mais para frente Barnabé se torna quase um discípulo dele, de tanto que Paulo cresceu, né? Olha que forte, né? Lucas era discípulo dele, Timóteo discípulo, Tito era discípulo. Paulo, ele deu muitos frutos porque ele entendeu a beleza do evangelho, ele entendeu o poder do evangelho. Ele entendeu a força que ele tinha em Deus, da conexão com Deus. Amém? Quantos entendem? E aí Paulo, ele teve um discípulo que ele amava tanto, né? Amava tanto que ele chamou para caminhar junto com ele. Timóteo, né? Já falei para vocês que Timóteo era um discípulo. Então eu quero que você abra 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Nós temos muita coisa para aprender com Paulo e com Timóteo. 2 doadores deram a vida por causa do evangelho. E Paulo começa aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Olha que interessante, versículo 1, versículo 2. Paulo, ele começa agradecendo a Deus e também, né, ele mostra o carinho que ele tinha por Timóteo. Timóteo foi um discípulo que marcou a vida de Paulo, porque assim como Paulo, a intensidade que Paulo teve no evangelho, Timóteo também teve essa intensidade, a ponto de Paulo falar: Timóteo, meu amado filho espiritual, tá? Não era filho natural, mas Paulo, ele recebeu Timóteo como um filho, né? E um filho, ele aprende com o pai, com os pais. Um filho tem liberdade para abrir o coração para os pais, né? Um filho tem a mesma missão, tem o mesmo sangue, o mesmo DNA, né? Então Paulo, ele tinha um amor por Timóteo. Timóteo era um filho mesmo. Uma diferença aí de Paulo para Timóteo de 40, 50 anos de diferença. E Paulo fala, né, que ele é um amado. No versículo 3, Paulo fala: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo, ele tinha prazer em abençoar as pessoas. Paulo, ele fala aqui que ele orava dia e noite por Timóteo. Como essa carta é direcionada para Timóteo,
Ele está falando para Timóteo: oro dia e noite por você. Tenho o maior prazer em orar para Deus te guardar, te abençoar, cuidar de você. Esse é o papel do líder com o discípulo, né? É o maior prazer que nós temos, orar por você, cuidar de você, amar vocês. Quantos recebem esse amor aí? Meu bispo Kleber, quando eu tenho discipulado, meu Pai do céu, eu fico constrangido de tanto amor que ele expressa por mim. Flavião, é isso aí, estamos juntos. Flavião, você está errado, mas continua nesse caminho, vai ser bom. Eu levo os não, gente, de vez em quando. Não é porque eu sou pastor, não sou perfeito, né? Mas o amor que o meu bispo expressa por mim, pela minha família, me constrange, né? E nós tentamos fazer isso por vocês também, porque nós aprendemos e nós passamos, né? Então, Paulo, ele mostra que ele ora sem cessar, ele se preocupa. No versículo 4, Paulo fala: desejando muito ver-te. Paulo, ele estava preso nesse momento, e Timóteo estava em outro lugar. Lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha que interessante, né? Vamos voltar no versículo 4. Paulo, ele lembrava dos detalhes da vida de Timóteo, né? Aquele discipulador amado que conhece a história do discípulo, sabe o tanto que sofreu, né? E vê o futuro, né? Vê o presente. Olha como Timóteo cresceu, olha como Timóteo está ganhando vidas agora. Mas eu lembro que lá atrás ele chorou muito, precisou muito da minha ajuda, né? Paulo está lembrando Timóteo, né? Lembrando-me das tuas lágrimas. Você já teve um momento que você não parava de chorar, você está crescendo. Olha que lindo, você está prosperando. Lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Naquele momento você precisava muito, né? Consegui suprir você, né? Através de Cristo Jesus. Hoje você está caminhando sozinho. Eu lembro, isso me traz alegria, o teu crescimento, né? Outra coisa que marcou a vida de Paulo, né? De ver Timóteo crescendo, uma fé não fingida, no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Aí, quem tem filha mulher quiser colocar o nome, Lóide, em tua mãe Eunice. Eunice é normal, né? Parece com Verenice. Cadê a Verenice? Mas Verê é mais bonito, viu? E estou certo que também habita em ti. Olha que lindo. Paulo lembrou da fé de Timóteo. Ele não tinha uma fé, né? Aquela fé vacilante. Hoje eu estou bem, amanhã eu desisto de Deus, vou para o mundo, depois eu volto para Deus, depois, né? Sabe aquele deixa a vida me levar? Pois é, tem gente que é assim. Aqui não tem ninguém, graças a Deus. Mas Timóteo não era assim. Timóteo tinha uma fé firme. Timóteo tinha uma fé consolidada, eu tenho certeza. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele aprendeu com Paulo, né? Paulo que diz: eu sei em quem tenho crido, né? Isso marcou a vida de Paulo, um discípulo amado que pegou, colocou, tirou o fardo do mundo, tirou o jugo do mundo e pegou o fardo de Jesus, leve, suave, colocou e continuou o caminho. É isso que nós mais desejamos para a tua vida. Você receber Jesus, receber, né, do amor do Pai, da transformação, o perdão dos pecados, né, e permanecer conectados na árvore, sem jamais sair, para não perder a força, não ser enganado pelo diabo. A Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar, né? O diabo é aquele que pega o galho seco, que perdeu a seiva, né, o fôlego de vida, a vida eterna, e o diabo pega e judia daquele galho, joga lá no fogo para queimar. Esse é o papel do diabo, ele não tem outro papel, é matar, roubar e destruir, né? E Paulo aqui dá um exemplo de um discípulo amado. Ele não tinha uma fé fingida, estava conectado em todo o tempo. A minha aliança é com Paulo, a minha aliança é com Jesus, a minha aliança é com a igreja. Timóteo abriu várias igrejas na Itália, em Roma, né? Timóteo foi ali como um dos apóstolos, ele foi um discípulo que seguiu fielmente aquilo que o discipulador orientou. Ele deu muitos frutos, porque ele não tinha uma fé fingida, né? Ele era conectado. Mas mesmo assim, o bom discipulador precisa pegar no pé, mesmo que o discípulo
né, seja maior que o discipulador. Ele ainda precisa aprender que ele precisa ouvir o discipulador. Paulo fala no versículo 6, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Timóteo já estava despertado, já estava fazendo, mas o bom pai sempre vai dar o bom conselho para o filho. Jesus sempre vai dar o bom conselho para você. O Espírito Santo sempre vai direcionar você para não errar, para não esmorecer, mas continuar firme. Então Paulo fala, despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo abençoou Timóteo para frutificar. Amém? Faz assim com as suas mãos. Eu abençoo você, eu libero você para frutificar. Dê bastante fruto, muitos frutos, né? Receba a unção de frutificação. Eu sei que você já recebeu essa unção, mas receba novamente, renova essa unção na tua vida. Esse foi o papel de Paulo na vida de Timóteo. Desperte o dom. Aquilo que Deus te deu, não guarda para você, né? O galho que dá fruto, né? O fruto vai dar sementes que darão novas árvores, novos galhos, né? Então tudo aquilo que você recebe da árvore de Jesus não pode parar em você, porque até esse galho, se parar em você os frutos, né? Jesus ele tem uma parábola que ele fala sobre podar os galhos, né? A árvore precisa ser podada, porque está faltando dar frutos, né? Nós nascemos para frutificar. Você, pai de família, nasceu para frutificar, trazer o dinheiro para dentro da casa, trazer a paz para dentro da casa. Você, mãe, trazer a organização nos filhos, na família, junto com o esposo, trazer a paz para dentro de casa. Filhos, vocês são filhos porque você teve um pai e uma mãe que se amaram, amém? Que se desejaram e nasceu você, senão você não existiria. Você tem um papel dentro da sua casa de dar bons frutos, não julgar, não condenar, né? Meu pai foi egoísta, minha mãe foi egoísta, eu os odeio. Não, perdoa, porque se não fosse eles você não existiria. Todo dia você tem uma nova oportunidade de vida porque você nasceu. Entende o que eu estou falando? Perdoa pai e mãe, perdoa o seu inimigo. Jesus fala de perdoar, isso é dar frutos. E quando Paulo fala de dons, desperte os dons de Deus, aquilo que Deus te chamou para fazer aqui dentro, aquilo que Deus te chamou para fazer lá fora, desperta, fica acordado, fica conectado, não guarda para você. Amém? Deus te chamou para ser líder de célula, seja um excelente líder de célula. Não um líder de quinta, mas um líder de segunda. Como assim, pastor? Você começa a dar fruto segunda, terça, quarta, para quinta ter os frutos na célula. Entende o que eu estou falando? É um bom levita, seja o melhor músico. Seja o melhor músico. Um pai, seja o melhor pai, seja a melhor mãe. Seja o melhor obreiro na casa de Deus, seja o melhor funcionário. Deus vai honrar você. Ah, pastor, meu patrão não me merece. Não te merece mesmo. Mas dê o seu melhor lá, porque aquele que está lá em cima está vendo todas as coisas e vai honrar você. Ele vai depositar em você. Deus tem fé em você. Sabia disso? Deus vai confiar em você melhores frutos. Deus vai confiar a você tesouros nessa terra. Mas precisa ter o princípio de honra. Precisa ter o princípio de frutificar. Despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de mãos. Desperta o dom. Não fica parado. Não fica desanimado. Desanimado a gente fica toda hora, né? Você acha que todo culto eu quero estar aqui? O Flávio natural não. É dor na perna, dor no joelho, dor nas costas. Até emagrecer a gente vai sofrendo, né, Luciano? Né? E tem as coisas da idade também. Quem já passou de meio século aí sabe disso, dói tudo, né? A gente precisa se cuidar, então se cuide, né? Eu tomo todo dia cedo a minha água com limão e com cloreto de magnésio. Eu já descobri que é pouco, mas eu comecei, água, limão e cloreto de magnésio, para quê? Para que a minha saúde melhore, amém? Comecei na academia, faz 5 meses que eu estou na academia, né? Eu comecei um trabalho agora semana passada em um prédio, que eu sou peãozão, viu gente?
Eu sou peão, trabalho, ponho piso laminado no chão, eu tenho meu ganha-pão, eu preciso trabalhar para trazer o mantimento para dentro da minha casa. Se eu não tivesse feito a academia, se eu não tivesse cuidando da minha saúde, diminuindo o carboidrato, a farinha branca, o refrigerante, eu não dava conta de subir e descer trabalhando. Entende o que eu estou falando? Cuida de você. Dê bons frutos, comece por você, cuidando de dentro, do seu interior. Né? A árvore, o galho que dá bom fruto, ele está conectado na videira. Jesus, ele quer, em primeiro lugar, curar o teu interior. A salvação vem de dentro para fora. Jesus quer curar o teu emocional. Está difícil, procura ajuda. Está complicado, não sabe resolver as coisas espirituais, procura o teu líder. Quer uma ajuda também no natural, uma indicação, procura o teu líder. Ele não vai falar para você fazer, mas ele vai te orientar. Eu fiz, foi bom. Se você decidir, é bênção para a tua vida. Né? Usa a tua fé, vai. Né? Dar bons frutos, e despertar o dom é isso, você está disposto a receber de Deus, igual essa chuva que está caindo. É chuva, né? Receber de Deus e servir. Quantos querem dar bons frutos? Fala para o irmão do seu lado, pastor, está no capítulo, versículo 7, está quase acabando, meu irmão. Olha que lindo. Paulo falando para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Fala para o irmão do seu lado, Deus não te deu o espírito de covardia. Amém? Não, você pode até ter medo daquilo que vai vir amanhã, mas Deus vai te dar coragem para enfrentar o seu dia. Quantos recebem? E você vai ser mais do que vencedor, porque você tem poder, amor e equilíbrio. Eu gostei dessa versão aí. O meu é fortaleza, amor e moderação. Por que moderação? Porque a gente, na nossa raiva, na nossa sanguinidade, a gente vai para cima e esquece que precisa pôr um freio. Respeitar as pessoas. Tem que ter moderação. O crescimento faz parte. Amém? Se você precisa ter moderação. No versículo 8, Paulo ensina a Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele. Eu achei interessante o que Paulo disse aqui, ó. Né? Você vai ser um grande homem. Você tem muito para aprender, Timóteo. Você já está fazendo, mas desperta esse dom e permaneça nesse dom. E olha, Timóteo, vai chegar um momento que as pessoas vão te questionar. Você adora esse Deus que você não vê, você não enxerga, né, que não faz nada na tua vida, porque eles não estão vendo, não estão sentindo. Né? Então, Timóteo, quando chegar nessa hora, não se envergonhe do testemunho, não se envergonhe do Evangelho. Tenha coragem de falar que Jesus mudou a tua vida, que Jesus muda a tua história, que Jesus é o teu Deus, é o teu Senhor, é o teu Salvador, que o Espírito Santo te direciona. Não tenha vergonha, porque é isso que vai te manter conectado na árvore, é isso que vai te manter conectado na presença de Deus. Se você tiver vergonha, você já negou Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Não negue Jesus, fica firme. E Paulo fala, não se envergonhe de mim. Né? Quantas vezes nós temos vergonha do pai e da mãe? Não se envergonha. Né? Temos vergonha do líder, talvez até da igreja. Eu tenho vergonha de falar que a igreja é naquele lugar. O nosso local aqui é bom, é gostoso, é uma beleza, mas tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Não se envergonhe de Deus, você tem a melhor vida hoje. Talvez você não tenha tudo o que você precisa, porque você está exercitando a tua fé, você está amadurecendo a tua fé. Deus vai dar tudo para você. Amém? Receba e faça a tua parte, em nome de Jesus. E aí Paulo fala, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Se o pastor precisar de você, pastor, eis-me aqui. Se o seu líder precisar de você, eis-me aqui. Né? Se Jesus chamar você para uma obra específica, Senhor, eis-me aqui, eu vou abrir minha casa, vou abrir a minha célula, vou servir na ordem de culto, vou cuidar das crianças, vou cantar no louvor, né? Venha fazer o teste, tá? Tem gente que acha que canta, mas não canta, né? Só encanta, precisa fazer uma aula para aprender a cantar, né, Marlene? Faz parte, né? Tem que fazer a aula.
Antes participa das aflições segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, permaneça. Tudo isso que você está passando hoje, eu já passei. E porque eu permaneci firme, eu posso dizer que eu sou um vencedor e que o meu galardão está lá no céu. Amém? Deus tem bastante coisa para você lá no céu e aqui na terra. Quantos tomam posse? E aí o último conselho, penúltimo, Paulo fala para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo. Conserva a boa semente. Fala para o irmão do seu lado: tudo o que você tem aprendido, conserva, guarda, exercita, viva, dependa daquilo que o Senhor tem te ensinado. Paulo está ensinando a Timóteo: conserva. E o último conselho: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda no teu coração tudo aquilo que você tem aprendido. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Tu és a videira e eu sou um ramo, e vou dar muitos frutos, frutos dignos do Senhor, frutos que irão honrar ao Senhor. Toma minha vida, me faça forte em toda e qualquer situação. No Senhor eu sou poderoso, no Senhor eu posso vencer. A Tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Eu quero permanecer firme, não quero negar o Teu Evangelho jamais, mas quero permanecer na palavra, permanecer no reino do Senhor. E como um bom galho, um bom ramo, eu quero dar muitos frutos, frutos de bênçãos, frutos de milagre. Me usa, Senhor, me usa, Senhor. Me coloco à Tua disposição para servir o necessitado, para servir na minha casa, para servir na minha igreja, para servir no meu trabalho. Pai, eu me coloco à disposição, inclusive para servir os meus inimigos, mostrar que existe um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus poderoso, que o Espírito Santo muda a minha vida, muda a minha história. Eis-me aqui, usa a minha vida em nome de Jesus. Dá tempo de cantar aquela música? Eu acho que esse tom, ó. Som